Criado em 1998 para ser um instrumento de avaliação dos estudantes ao final do ensino médio, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o ingresso nas instituições públicas federais de ensino superior a partir de 2009. Das 63 universidades federais no país, somente 5 não utilizam os resultados do Enem para a seleção dos novos alunos. Olá! Hoje o tema do Conexões é o Exame Nacional do Ensino Médio, que atualmente é utilizado para selecionar alunos para a maior parte das universidades federais no país, como é o caso da Universidade Federal de Goiás, a UFG, e também para o acesso em programas como o Universidade para Todos, o ProUni, o FIES e também o Ciências Sem Fronteiras. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre o Enem, com a professora da Faculdade de Educação aqui da UFG, Miriam Fábia. Olá, Miriam, muito obrigada pela presença aqui no Conexões mais uma vez. Olá, Camila, olá a todos. É um prazer estar de volta para discutir um tema tão interessante. Bom, e também contamos com a presença do presidente do Sindicato das Escolas Particulares, o Flávio de Castro. Olá, Flávio, muito obrigada pela presença. Obrigado eu agradeço a presença. É um tema que nos enriquece muito, essa discussão, eu acho que é muito interessante. Agradeço o convite. Nós que agradecemos. Então, para começar, o Enem, agora, que ele é um mecanismo de seleção, não só uma avaliação do ensino médio, ele trouxe mudanças para o ensino médio? Quais seriam essas mudanças? Professora, eu gostaria que a senhora começasse. Então, historicamente, o ensino médio tem vivenciado um ponto de inflexão sobre qual é a sua função social. O Enem vem pautando efetivamente o que se ensina, como se ensina, né, a partir do momento em que, ao final de 3 anos, né, em grande maioria 3 anos de ensino médio, o estudante, ao fazer essa prova, essa avaliação, ele se submete à seleção para a continuidade dos estudos. Então, se ensina matemática, geografia, história, com qual perspectiva se ensina? Acaba que o Enem pauta muito da forma do que ensinar, mas também da forma como se ensina. Por exemplo, a gente tinha um ensino um pouco mais quadradinho, mais disciplinar, eu gosto de dizer mais engavetadinho. O Enem traz uma problematização que precisa de uma interlocução, de um diálogo entre áreas, entre conteúdos. Isso também acaba incentivando a escola a pensar a forma como, por exemplo, os conteúdos são trabalhados. E esse pensamento já é uma realidade dentro das escolas, poderia falar pelas escolas particulares, né? Elas estão conseguindo alterar essa visão menos compartimentada do ensino? Esse é o grande desafio, né, de todas as escolas, não só das particulares, mas da rede como um todo, né? A professora Miriam foi muito feliz na colocação inicial dela, né? Os vestibulares e as próprias universidades federais, elas pautavam o conteúdo do ensino médio. Não deveria ser assim, mas era. Com o advento do Enem, isso não teve uma modificação tão grande, mas a partir do momento que o Enem está sendo usado para todos esses programas que foi citado no início do programa, né? Tanto o FIES, o SISU, o ProUni, até mesmo Ciências Sem Fronteiras, então isso despertou então a atenção de toda a rede de ensino, né? E a grande mudança eu acho que é a abordagem que saiu das disciplinas e passou para as áreas do conhecimento. De 98 para cá o Enem teve muita mudança, né? Principalmente no formato da prova, mas também na cobrança das competências e das habilidades. Então é importante que os professores, a coordenação das escolas, a direção, façam um estudo, né, aprimorado, e a gente tem feito isso, sobre a matriz de referência do Enem, entendendo quais são as competências e quais são as habilidades que são exigidas. É um exame totalmente diferente do vestibular tradicional. E nesse aspecto eu concordo com a professora Miriam que ele sai daquela forma mais bitolada, vamos dizer assim, que era o vestibular tradicional, e ele permite uma conversa melhor entre as outras disciplinas e valoriza principalmente a interpretação, né? Ele trabalha muito com os verbos, né? Quando ele fala nas questões das habilidades, ele procura saber se o aluno sabe interpretar, analisar, identificar, que são essas habilidades
habilidades, algumas, né, das que são cobradas nas 4 áreas do conhecimento, e também um peso maior também para a prova de redação. Essa alteração... Posso falar uma coisa para completar aqui, Camila? Claro. Que eu acho que é interessante, porque assim, o Flávio traz uma questão em relação à capacidade de interpretação, a capacidade de leitura, né? A capacidade de leitura da realidade, uma vez que as provas tentam contextualizar os conteúdos, e aproximar isso do cotidiano. Essa é uma questão fundamental, porque ao longo de toda a educação básica, o estudante deve ser formado e passar por uma formação que lhe permita ampliar a leitura, mas não só a leitura do ponto de vista cognitivo, do conhecimento mais específico, mas sua leitura de mundo. E eu acho que nesse aspecto é um grande desafio para o ensino médio que a gente dê conta disso, né? Não é fazer a prova de física apenas, é preciso entender como é que as questões de física estão cotidianamente vinculadas à nossa existência, ao nosso cotidiano. E aí a interpretação, a leitura, a interpretação, a capacidade de fazer um diálogo que eu acho que é fundamental. A partir disso, a gente poderia estar formando mais cidadãos, não só universitários, né? Porque o vestibular, de uma forma geral, ele analisa se você é apto ou não a entrar numa universidade. E, às vezes, não pensa um pouco nesse outro tipo de formação que o aluno também deve ter durante o ensino médio. O Enem, ele pode alterar um pouco essa visão? Eu acho que pode sim. Agora, o que nós temos no Brasil historicamente acontecendo? É que muitas vezes a gente deturpa os objetivos desse processo de avaliação e ao invés de alargar a possibilidade formativa, a gente estreita. Então tem muita gente chamando aí para fazer preparativo para o Enem. Ora, o preparativo não deveria ser toda a educação básica, para que ao término dela a seleção pudesse de fato, indicar a continuidade dos estudos para esses alunos nas diferentes possibilidades, como vocês já disseram. Então, eu acho que assim, a gente tem que corrigir um erro histórico ao fazer com que a avaliação ela seja restritiva e não amplie a possibilidade de formação. Eu acho que a gente ainda está consolidando um modelo. E eu espero que a gente consolide na perspectiva cidadã, na perspectiva de ampliar o ensino médio, até porque não são todos os estudantes do ensino médio deste país que pretendem continuar, por exemplo, na educação superior na universidade. Tem outras possibilidades de formação que a gente não pode ignorar. Então, acho que essa é uma questão que nós vamos ter que acompanhar, vamos ter que estar de olho para que a gente não repita os erros anteriores, como o erro do vestibular. Então, acho que essa é uma questão para pensar. Concorda, Flávio? Concordo, e acaba assim, existe o maior desafio que a escola enfrenta hoje é uma questão cultural. A sociedade, ela se pautou por colocar os seus filhos no ensino superior, a qualquer custo, e criou alguns mitos sobre cursos, e sobre escolas, e sobre escolha. Então, quando a professora Miriam coloca a questão assim, que deturpou, não sei se foi essa palavra que ela usou, o objetivo principal do Enem, é porque algumas escolas e algumas pessoas procuram só ver o lado do Enem para o acesso ao ensino superior, e não como uma nova perspectiva de ensino, seja da educação básica por completo. E algo que acho que a gente pode discutir para frente também é a forma com que as questões do Enem são avaliadas. Existe toda uma teoria, que é a teoria de resposta ao item, que é uma teoria belíssima e que muita gente não entende o porquê. Então, assim, ela avalia desde da pequena interpretação que o aluno teve da questão, mesmo que ele não marque a alternativa correta, mas se ele tem pelo menos uma das habilidades previstas. Às vezes ele não consegue acertar, mas ele está no caminho daquele que marca uma alternativa que realmente mostra que ele não sabe nada do que está sendo perguntado. Então, desse aspecto também é muito interessante. E depois eu queria falar sobre o exame como um todo. Tá bom. Bom, a gente vai para um intervalo agora nesse momento. No próximo bloco a gente conversa mais sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Não saia daí.